Provavelmente você já fez alguma dessas perguntas. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Para que eu nasci? Mas alguém certa vez disse, o simples fato de você ter nascido indica que já existe um propósito estabelecido a seu respeito. Fica ligado no Boletim da Fé de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um Boletim da Fé. É um prazer enorme, um privilégio, compartilhar da palavra de Deus. E aí aproveita esse momento, compartilha, coloca no grupo da família, chama a maior quantidade de pessoas possíveis para compartilhar junto conosco da palavra de Deus. Amém? Vamos começar. Quero começar dizendo algo para você. Você não é fruto do acaso, não é um acidente da natureza ou algo que aconteceu. Deus pensou em você, irmãos e irmãs. Você nasceu para algo, você nasceu porque Deus quis que você nascesse. Todos nós nascemos com um propósito, Aproximadamente hoje, quase 8 bilhões de pessoas na Terra e cada uma nasceu com uma característica própria, uma identidade própria. Apesar de muitos não acreditarem nisso e ficarem um pouco perdidos, Mas se eu dizer algo para vocês, a única coisa que é pior do que morrer é viver uma vida sem um propósito. É forte, irmãos? Queria que você pudesse abrir aí Isaías 44, versículo 2. Diz assim, eu, o Senhor, sou seu Criador e o tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. Amém? Mais um versículo, Jeremias 1,5. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separarei. Irmãos, eu já fiz essa pergunta, mas vou repetir para vocês. Sabe por que você existe? Você existe porque Deus simplesmente quis criar você. Pode ter certeza disso. Existe um motivo para você estar aqui agora, onde você estiver me ouvindo. Em nome de Jesus, você crê, diga um amém bem forte aí. Nosso propósito é a nossa razão de existir. Nada, irmãos, nada suprirá a frustração de você não cumprir aquilo que você nasceu para fazer. Seu destino está em seu DNA. Nasceu com você. É o mais incrível e único que poderia ter. Ninguém no mundo é igual a você. Sabe uma frase do nosso pastor Humberto, que ele diz assim, o ser humano tem duas alegrias na vida. A primeira quando nasce e a outra quando descobre por que nasceu. Maravilhosa, essa frase? Em Atos 13, 36, a Bíblia diz, tendo Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, ele adormeceu. Então, primeiro a Bíblia fala sobre Davi servir ao propósito de Deus. Ou seja, nós fomos criados para um propósito. Amém? Não o propósito que foi criado para nós. Nós nascemos porque existe algo que nós precisamos fazer aqui na Terra. E é sobre isso que a gente tem falado e a gente vai continuar falando nesse boletim, sabe? Quero sacudir mesmo vocês. Muitas vezes a gente fica ouvindo notícia, ouvindo outras pessoas querendo se comparar. Ah, essa pessoa está um pouco ali mais na frente, essa pessoa está fazendo isso. Ei, mas existe algo específico que o Senhor preparou para você. Amém? Chega de espírito de comparação hoje. Você vai entender isso e vai tanto se alegrar com a vida do irmão que está seguindo, como estabelecer um propósito, estabelecer um caminho para você depois dessa ministração, ok? O propósito não é algo que você cria, é algo que você descobre. Muitas vezes a gente também tem andado colocado tantas coisas na frente, tentado dar o nosso jeitinho, E a gente acaba querendo desenvolver algo que muitas vezes a gente nem foi feito para fazer. E aí, quando dá errado, a gente se entristece. Mas quando a gente descobre aquilo que nós fomos feitos para fazer, tudo fica mais alegre, sabe? Trabalhar não é mais um peso. Servir ao Senhor se torna a nossa vida. A gente não consegue mais viver sem isso. Outro ponto dessa passagem que nós lemos a respeito de Davi, diz que ele serviu o propósito na sua geração. Então, o propósito, ele não só tem um lugar, mas ele tem uma época e uma pessoa específica.
ou pessoas específicas para servir, né? Ninguém, irmãos, nasce no tempo errado, nasce na família errada, nasce no lugar errado, não. Deus, ele colocou você exatamente no lugar onde você precisava. E nesse lugar que você vai crescer, é nesse lugar que você vai avançar, é nesse lugar que você vai frutificar. Não existe impedimentos para frutificar quando nós entendemos o propósito do Senhor na nossa vida. A gente começa a seguir um destino, a gente começa a seguir um caminho, os problemas vêm, tentam nos parar, irmãos, mas a gente tem um foco. Sabe, a gente vai ver aqui outros exemplos até de Jesus mesmo para nos alegrarmos nesse propósito, nesse caminho. Vão vir problemas, mas a gente está firme no propósito. Nada nos abala, sabe? A dor vem, a tristeza vem, mas a gente lembra que não nasceu por acaso, que existe algo para fazer. Isso vem uma força sobrenatural, o Espírito Santo nos fortalecendo para a gente avançar em Deus. Amém? Em Hebreus 12, 2, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e está assentado à destra do trono de Deus. Irmãos, nós sabemos como cristão o que Jesus suportou, né, na cruz. Irmãos, quão forte parece aos nossos olhos aquilo que ele enfrentou, né? Foi machucado, humilhado, mas a Bíblia diz que ele estava olhando o que estava a seguir, irmãos. E isso veio alegria no coração dele. Eu tenho certeza que nenhum de nós passa nem um pouco do que Jesus passou na cruz. E muitas vezes a gente tem pensado em desistir. Mas se bater o desânimo, hoje eu digo, a gente olhando para Jesus, a gente vai aguentar firme e vai continuar seguindo, porque existe algo além da montanha, como a gente diz. Sabe, você está olhando só o problema, mas se você conseguisse ver o que está depois da montanha, você caminharia mais fácil. Ei, deixa eu te lembrar, existe algo depois da montanha. Esse problema, ele já caiu por terra e você vai ver tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Sabe? Eu anotei algo aqui. Jesus, ele entendeu que viver o propósito de Deus era a melhor coisa a se fazer, irmãos. Eu sempre digo, ele tinha escolha? Tinha. Ele tinha escolha. Mas graças a Deus que ele fez a escolha certa, para que hoje a gente possa viver, né, toda essa plenitude das coisas do céu aqui na terra. Quem suporta o processo vive o propósito. Muitas vezes a gente está enxergando lá na frente, tem lá na frente para enxergar, na verdade, e a gente está parando aqui. Mas se você tem suportado, você suportar aquilo que tem se levantado sobre a sua vida, irmãos, você vai chegar naquilo que Deus tem para você. Sabe, na Bíblia diz que a gente vai passar por isso, irmãos. E nós vamos passar, a Bíblia não diz que a gente vai chegar e ficar, não. A gente vai passar mesmo. Passar é a ideia de passar por cima, de pisar, de seguir em frente. Está garantido. Nós vamos passar por muitas tribulações, mas todas somos mais que vencedores, irmãos. Então é passar, é passageiro. Não é nada que vai nos paralisar. Nós vamos avançar, não importa o que você tem passado. Não importa. Eu tenho certeza que nada foi maior do que o sacrifício de Jesus na cruz. E ele passou. E nos garante que vamos passar também. Amém? Quando Jesus abriu mão da sua vontade, porque ele tinha. E ele disse, não, eu abro mão. Eu vou para a cruz para fazer a vontade de Deus. Sabe o que ele fez? Ele abriu a porta do propósito divino para acontecer na vida dele. Da mesma forma, eu declaro que vai ser na minha vida e na sua vida, irmãos. Nós vamos parar de querer e nós vamos querer o que Deus tem para a nossa vida. E aí, quando a gente fizer isso, o destino profético é aberto, as coisas vão chegar, os problemas vão ser fáceis de resolver, irmãos. Eu creio que assim como foi na vida de Jesus, na vida dos discípulos, também será nas nossas vidas. Amém? Vamos abrir lá em Atos 20 e 24. Eu coloquei a versão viva, tá? Diz assim: mas a vida não vale nada, a menos que eu viva para fazer a obra que o Senhor Jesus me destinou. A obra de contar aos outros a boa nova da graça e do amor de Deus. Eu quero incluir aqui um pouquinho da história da vida do apóstolo Paulo, né? Ele é um exemplo de alguém que entendeu verdadeiramente, irmãos, o seu propósito. Mas ainda assim ele entendeu que essa vida só vale a pena ser vivida se for vivida em Deus, para Deus. Em outra passagem, ele demonstra seu ardente desejo de partir e estar com o Senhor. Já eu te digo qual é esse versículo. Ele diz assim, o que é infinitamente melhor. Porém, uma coisa
ainda tirava um pouco a capacidade de Paulo, né? Vamos dizer assim, que deixava ele um pouco dividido, que era ficar com a gente e dar frutos, ou seja, progredir no propósito. Isso está lá em Filipenses 1, do 21 ao 24. Leia também para você tirar essa conclusão. Desenvolver uma vida na presença de Deus sobre todas as outras coisas é a única maneira, irmãos, de cumprir nossos destinos dados por Ele. Oh, aleluia, não sei você, mas eu me alegro, irmão, de saber que tem como, sabe que nós não estamos perdidos. Quantas e quantas vezes eu já perguntei, Senhor, por que eu nasci? Ou então, mesmo na época que a gente não tem esse entendimento, eu perguntava, por que eu existo? O que é que acontece? Tanta gente, irmãos, tem se perguntado, tanta gente tem tirado a vida por conta por não ter essas respostas, e nós temos as respostas nele, irmãos. Em Deus nós temos todas as respostas. As chaves para nossos chamados são liberadas quando passamos tempo em sua presença. Queria ler para vocês também Jeremias 29, 11, né? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, não sou eu, Milena, dizendo, quem está dizendo é o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você espera. A única forma de viver plenamente é viver compreendendo o propósito de Deus para sua vida. Podemos até nos distrair, fazer outras coisas que aparentemente são legais, mas no fim de tudo, se você não se posicionar onde Ele quer, você não vai viver 100% do que Ele tem para você, irmãos. Nós queremos viver 100% da plenitude do plano de Deus na nossa vida, amém? Então você descobre o propósito, não é para ficar passando só um tempo, mas para você entrar mesmo assim, se jogar nele, sabe? Viver 100% para Deus e para as coisas dele. Os planos de Deus são perfeitos. Às vezes a gente quer dar o nosso jeitinho, mas Deus tem algo melhor para as nossas vidas, sabe? Às vezes a gente está a esquina para dobrar, para conseguir o que Deus quer, mas a gente tenta do nosso jeito, acha que deu tudo certo, mas quando a gente olha, Deus, Ele sempre tem o melhor, irmãos. Fique tranquilo, vai acontecer, fique tranquilo, vai chegar, fique tranquilo, Deus tem o melhor para a sua vida, fique tranquilo, as promessas de Deus vai se cumprir, irmãos. Você nasceu para algo, sabe? Deus nos capacitou, existe todo o suprimento, tudo aquilo que nós precisamos já está postos a nós, é só a gente ir lá pegar e tomar posse. Sabe, Deus nos enviou e nos deu todas as ferramentas para a gente cumprir aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E é vontade dEle que você viva uma vida 100% feliz e plena, irmãos. Sabe? Então a gente tem que deixar de se apegar a essas coisas do mundo, parar de olhar para os outros, parar de comparar, né, e viver a plenitude mesmo do chamado de Deus para nossas vidas. Nós vamos avançar naquilo que Deus tem. Sabe, existe algo que só você pode fazer. Sabe, Deus está esperando que você faça. Ele enviou você e diz, filho e filha, eu estou só esperando. Sabe, quando você pegar aquilo, vai acontecer algo será transformado, algo será acrescentado na nossa vida. Como eu sempre gosto de ministrar com exemplo, e eu tenho um exemplo que eu carrego comigo, assim, sei lá, anos. Né? Tem um ministro que, bem famoso, ele é americano, e ele citou que ele era adolescente, mais ou menos, e ele estava na igreja dele, sempre tinha um senhor que há anos, né? Ele ia na igreja, mas não fazia confissão, né? Por Jesus. E aí o pessoal da igreja sempre conversava com ele, falava, incentivava, mais nada. Então todo mundo conhecia ele, mas ele não tinha aceitado ainda Jesus. E aí, passados os anos, certo dia esse senhor, de vontade própria, chegou e já sentou nos bancos da frente da igreja. Então, todo mundo que estava no templo naquele momento ficou, né? É hoje, com aquela expectativa, né? Cedendo que hoje seria o dia daquela conversão daquele irmão. E, irmãos, a expectativa foi alcançada, né? Chegou um momento, o pregador nem tinha falado ainda e ele já se levantou e aceitou Jesus. Então, a igreja começou a ficar feliz, né? Todo mundo alegre, sorrindo, querendo parabenizar ele, só que como o culto tinha que continuar, ele confessou e voltou para o seu lugar e ficou chorando desde aquele momento. E aí o culto foi acontecendo, quando o culto terminou, perceberam que ele estava chorando muito. E era um choro misto de tristeza com alegria e ninguém conseguia entender, né? Já que ele tinha feito a melhor escolha da sua vida naquele momento. E aí quando chegaram perto, esse senhor ele só fazia chorar e dizer assim, meu Deus, eu desperdicei muito tempo. Meu Deus, eu desperdicei muito tempo.
E aí eu queria fazer uma pergunta para você que está ouvindo, né? Não sei o horário, não sei em que local e não sei em que situação. Mas eu queria perguntar a você, como você acha que está a sua vida? Você está cumprindo o propósito de Deus ou você tem desperdiçado muito tempo? Irmãos, fiquem pensando sobre isso, mas haja o mais rápido possível, porque se você estiver desperdiçando tempo, hoje, através dessa ministração, acabou. Você nunca mais será a mesma pessoa. Você vai avançar, sabe? Os olhos mesmo espirituais foram abertos para que você tome a escolha certa e comece a progredir e avançar no Senhor. Como eu disse, eu não sei o que você tem passado, o problema que você tem enfrentado, mas o propósito de Deus nunca saiu da sua vida. Ele sempre viu você, Ele sempre esperou você, é você. Ninguém vai poder fazer aquilo que Deus já designou. Amém? Todo propósito é personalíssimo, ou seja, ninguém pode cumpri-lo no meu e no seu lugar. A boa notícia é que Deus não está escondendo o propósito de ninguém. Muito pelo contrário. Ele é o mais interessado em nos ver cumprir essa carreira com esse. Por isso, não tente convencer Deus a fazer o que Ele já disse para você fazer. Amém? A parte que nos cabe é buscar ao Senhor e servi-lo em submissão a cada instrução que nos for dada. Você descobrirá que não importa qual seja o seu propósito, seja pastorear a igreja, seja um ministro de socorro, seja um ministro do evangelho, um excelente profissional em qual área seja que você atue, né? Mas chegou a hora de viver essa vida com a certeza de que fez exatamente tudo aquilo para o qual você foi criado. Irmãos, vocês são uma bênção. Vocês vão cumprir aquilo que Deus já prometeu para vocês. Eu creio em testemunhos poderosos. Eu creio em avanço. Amém? Nós vamos avançar em Deus. Amo a vida de vocês.